Oi, gente querida! Hoje eu estou começando uma série intitulada As Sete Igrejas do Apocalipse. Este é um tema muito importante porque é a primeira sessão do livro de Apocalipse. A partir do capítulo 4, nós não vemos mais a igreja aparecendo simplesmente porque a igreja foi arrebatada. Mas esse estudo, ele é um estudo muito importante porque ele apresenta uma visão de Cristo a respeito da igreja e em todos os tempos até o arrebatamento, desde lá do Pentecostes, no nascimento da igreja até o arrebatamento. Eu quero já, antes de mais nada, dizer que são 8 mensagens e não 7, porque a primeira mensagem, esta que eu estou fazendo, é um apanhado geral. E depois, em cada uma das mensagens, eu vou dar uma visão particular de cada uma das igrejas. Amém? Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer a vocês que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João entre os anos 95 e 100 depois de Cristo. Tá? Nesse período, nessa época, já havia mais de 100 igrejas locais espalhadas por toda a Ásia, tá? Assim como também em Israel. Paulo já tinha plantado dezenas de igrejas, os outros apóstolos também, tá? E Cristo escolheu então 7 igrejas específicas em localidades diferentes para falar aquilo que ele pensa da igreja e também apresentar um programa profético para a igreja até a sua vinda. Amém? Bom, é importante que a gente entenda que nestas palavras de Cristo para as 7 igrejas, ele tem 3 propósitos diferentes. O primeiro propósito é um propósito contemporâneo, ou seja, essa era uma mensagem para aquelas 7 igrejas locais daquele tempo, tá? No tempo em que o apóstolo João viveu. O segundo propósito é um propósito geral, ou seja, as mensagens que estas 7 igrejas receberam valem para todas as igrejas, né? Para todos os períodos, inclusive para o nosso. Ou seja, nós podemos tirar aplicações de cada uma dessas igrejas. Mas tem um terceiro propósito, que é um propósito cronológico, ou seja, as características dessas 7 igrejas representam 7 períodos da história da igreja, começando com Pentecostes até o arrebatamento da igreja, tá? Em outras palavras, a primeira igreja, a de Éfeso, tá? Ela representa a igreja que foi fundada, né, lá no Pentecostes, por volta do ano 33 depois de Cristo, e foi até o período do ano 100, que é esse período em que o apóstolo João escreveu, tá? O nome Éfeso significa desejável. E a igreja de Éfeso é a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, a igreja que nasceu no Pentecostes e foi até aproximadamente o ano 100. A segunda igreja, aqui dirigida por Jesus, é a igreja de Pérgamo. E é a igreja que vai do ano 100 depois de Cristo até o ano 313. O nome significa mirra e é a igreja martirizada, uma igreja que sofreu muita perseguição. As pessoas eram jogadas no Coliseu ou no Fórum Romano e eram comidas pelas feras, e muitas delas glorificavam a Deus por causa do testemunho e a certeza da ressurreição. O nome Esmirna, tá? Que significa mirra. Mirra é uma especiaria amarga, tá? Por quê? Porque foi uma igreja muito perseguida. Agora alguém pode perguntar, mas por que significa, por que você tem certeza que vai do ano 100 até o ano 313? Porque é muito simples. No ano 313 foi a conversão de Constantino, tá? Ele era um homem que estava lutando contra o Maxêncio para ver quem se tornava o imperador romano, e ele então se converte, entre aspas, né, e faz uma aliança com os cristãos da época, dizendo, olha, se vocês me ajudarem e eu vencer essa batalha,
então eu vou tornar a religião cristã uma religião oficial do reino e vocês não vão ter mais que ser perseguidos. Então, com a conversão de Constantino, obviamente, a igreja perseguida deixa de existir e passa a ter uma terceira igreja. Então, a igreja de Pérgamo, ela representa, a igreja de Esmirna, ela representa esta igreja martirizada, a igreja perseguida, e o período da história compreende do ano 100, tá, até o ano 313 depois de Cristo. A terceira igreja, gente, é a igreja de Pérgamo, que vai dos anos 314 até 590. O nome Pérgamo significa casamento, tá? Gamos é casamento, né? Poligamia é você ter vários casamentos. Monogamia é um casamento só entre um homem e uma mulher. Então, na verdade, a igreja de Pérgamo, ela representa a igreja que fez aliança com o paganismo. Porque, gente, o Constantino se converteu, mas ele era um pagão, tá? Ele era um romano, e ele traz todos os princípios das culturas pagãs e da adoração pagã, especialmente a idolatria, para dentro da igreja. Então, antes os ídolos eram Zeus, ou Júpiter, Vênus, Afrodite, todos aqueles deuses do panteão grego ou romano. Ele agora traz esta ideia de adoração a Deus com a mediação dos ídolos. É por isso que começa a ter dentro da igreja cristã os santos da igreja e os ídolos, as imagens dos ídolos trazidas para dentro da igreja de Cristo. Esta é a igreja de Pérgamo, porque é a igreja que fez aliança com o paganismo para escapar da perseguição que havia antes no Império Romano. A quarta igreja, gente, é a igreja de Tiatira. Tiatira representa o tempo da igreja compreendido de 590 depois de Cristo até 1517. O nome significa sacrifício contínuo, tá? E essa igreja representa o período da igreja católica reinando no mundo sem nenhuma outra, vamos dizer assim, oposição. E o sacrifício contínuo fala de todos os sacrifícios, todas as liturgias que existiam na igreja católica. E quando a gente for falar especificamente sobre as igrejas, cada uma das igrejas, eu vou descer mais profundamente na compreensão e no entendimento desta igreja. Mas por hora é importante você entender que a igreja de Tiatira representa o período da igreja católica, que compreende de 590 até 1517, e o nome significa sacrifício contínuo. Bom, a quinta igreja para a qual Jesus se endereça é a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes, meus irmãos, ela representa a igreja que fez a reforma protestante, que começa do ano 1517 com a reforma e vai até o ano 1700. O nome Sardes significa remanescente, e a palavra remanescente é um grupo pequeno dentro de um todo, que se levanta para ir contra os erros doutrinários, comportamentais e teológicos da igreja anterior, que era a igreja de Tiatira, e portanto é a igreja da reforma, a igreja que se multiplicou, que a reforma protestante ela invadiu a Europa inteira com um discurso de salvação pela fé, com um discurso de a Bíblia é a única autoridade, quer dizer, foi a igreja que se levantou contra os desmandos políticos, contra as indulgências e tudo isso. Bom, a igreja, portanto, de Sardes é a igreja que compreende os anos entre 1517 da Reforma até o ano 1700, ela significa remanescente e é a igreja representada
pela Reforma Protestante. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, é a única igreja para a qual Jesus não faz nenhuma reprimenda. Porque a gente vai aprender depois, quando a gente for estudar cada uma das igrejas, que sempre Jesus faz uma observação sobre como é, eu conheço as tuas obras, eu sei que você está fazendo, faz um elogio e faz também uma reprimenda, tá? A igreja de Filadélfia é a única das 7 igrejas que não recebe nenhuma reprimenda. Então é a igreja, é o período da igreja, vamos dizer assim, mais exuberante, onde o Espírito Santo teve maior controle, e esta é a igreja de Filadélfia, que compreende os períodos de 1700 até 1900. O nome Filadélfia, do grego, significa amor fraternal. É a igreja do avivamento, os grandes avivamentos que aconteceram nesse período, entre os anos 1700 e 1900, esse avivamento fez com que o mundo fosse evangelizado. Foram os grandes homens de Deus que Deus levantou, né, os reformistas e depois também os avivalistas, né? Podemos falar aí de John Wesley, né? Podemos falar de todos aqueles homens que foram missionários no campo, levando a palavra de Deus para os lugares mais longínquos. É a igreja do avivamento, era o evangelho puro sendo pregado, a palavra de Deus, pessoas morrendo para viver para o evangelho de Cristo e levando o evangelho para o mundo inteiro. E por último lugar, em sétimo lugar, nós temos aqui a igreja de Laodiceia, que é a igreja que compreende o período de 1900 até o arrebatamento. Ou seja, nós vivemos neste período chamado da igreja de Laodiceia. O nome Laos no grego é povo, e Dikeia significa justiça ou direito, tá? Então, Laodiceia significa justiça do povo ou direitos do povo, tá? E isso tem tudo a ver, né, com esse tempo em que se fala de tantos direitos humanos, né? Direito das pessoas, ao invés de falar das leis de Deus, né? Falar da vontade de Deus. É uma igreja que foca muito mais no que o povo quer, no que o povo necessita, no que o povo tem direito, do que propriamente nas suas responsabilidades. Esta é a igreja morna. É a igreja que nós estamos vivendo, irmãos, em que muitas vezes quem está no centro não é Jesus, não é a cruz, mas é o homem. É o homem que sabe, os direitos do homem, o que eu tenho direito, o que eu posso. Então, a gente percebe muitas vezes as pessoas me perguntando, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu acho que a gente, hoje, nos nossos dias, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para obedecermos a sua vontade, porque esta é a igreja que vai ver o arrebatamento. E, obviamente, somente aqueles que são verdadeiramente fiéis a Deus serão arrebatados. Então, queridos, a igreja de Laodiceia é a igreja morna, é a igreja que não é fria, que não é quente, mas é uma igreja que Jesus promete que tem aqueles que vão abrir a porta do seu coração para que ele entre e tenha comunhão, e é a igreja do arrebatamento. Amém? Queridos, é muito importante vocês entenderem que nesses 2 capítulos, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós vemos as últimas palavras de Jesus diretamente para a igreja. Porque no capítulo 4 vem o arrebatamento, no capítulo 4, versículo 1, e tudo que acontece depois é relacionado, primeiro, à igreja nos céus, né, quando a gente vê toda essa multidão perante o trono, e depois o programa do Senhor Jesus de juízo para aqueles que não foram arrebatados para a terra, e aí então a igreja desaparece, não aparece mais o nome igreja no livro de Apocalipse, aparece no máximo santos, mas a palavra santos se refere ali aos judeus e também aos que se converteram na grande tribulação, mas não dizem respeito ao período da igreja, porque a igreja foi arrebatada. Esta série é imperdível. Eu quero então
fazer uma observação muito importante aqui. Queridos, muitas vezes o YouTube, ele deixa de mandar para você as notificações das mensagens novas, tá? Mesmo que você tenha clicado no sininho. Então eu quero dizer para vocês, eu gravo todos os dias. Todos os dias você tem mensagens novas. Então, se você não recebeu notificação, vai lá no meu canal, Lamartine Pozella, e entra lá, porque certamente vai ter uma mensagem nova. Agora, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para você poder ser abençoados e compartilhe essas mensagens. E clique no sininho de novo também, tá bom? Amo vocês, essas mensagens serão tremendas. Cada igreja tem uma revelação extraordinária e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Deus te abençoe, amo vocês, um beijo no coração para todo mundo, em nome de Jesus.